Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez pra gente fazer mais uma tiragem. E o tema de hoje é o que ele pretende fazer em relação a vocês. O que o alecrim dourado de vocês pretende fazer em relação a vocês, tá? É o tema de hoje. Bem-vindo a todos vocês que estão aqui comigo em mais uma tiragem. Mentalize com calma, tá? A gente tem duas opções. A pedra do sol e a pedra da lua. Primeira opção, a pedra do sol. A segunda, a pedra da lua, tá? Podem escolher também pelo tarô, se preferir, ou pelas pedras, tá bom? Se tiver dificuldade, parem o vídeo, mentalize com calma e, se mesmo assim ficar em dúvida, vejam as duas opções, né? Sempre tem uma mensagem benéfica, alguma coisa que ajuda, que clarifica a mente, e isso é muito bom. Eu quero desde já pedir a vocês que não se esqueçam de dar o like, de compartilhar o vídeo, para que o YouTube entenda que o canal é relevante e mantenha o canal no ar, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar aqui pela primeira opção, que é a pedra do sol. Como sempre, no final eu tiro uma mensagem para vocês e vou tentar ser o mais direta possível. Vamos lá, tarô? Que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que todos que aqui estão saiam daqui melhor do que chegaram. Esse tarô eu ganhei de um amigo meu, foi o meu primeiro tarô. Eu adoro ele. Tá velhinho, mas eu adoro. Vamos lá? O que ele pretende fazer em relação a vocês, meus queridos e minhas queridas? Bem-vindos a todos vocês que aqui estão. Quem me conhece sabe que eu peço para que vocês tenham sempre discernimento, né? Coloquem na história de vocês aquilo que cabe, né? O que não cabe deixa pro coleguinha do lado. E o tarô não é sentença, é uma tendência, sempre uma captação de energia, coisas que estão próximas ali a acontecer ou que estão acontecendo. E muitas vezes o tarô fala muito mais sobre nós do que sobre o outro, tá bom? Vamos lá. O que ele pretende fazer em relação a vocês? Opa, virou a carta da força. Eita! Vamos lá. Fala aqui, tarô. Que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. O que ele pretende fazer em relação a vocês? O que ele pretende fazer em relação a vocês? Vou pegar aqui o baralho cigano. Vamos lá. Esse também aqui é um outro tarô que eu ganhei agora. Trazendo ele aqui para vocês. Baralho cigano. Vamos lá, meu povo cigano. Complementa aqui. O que ele pretende fazer em relação a vocês? Vou puxar uma para você. Você seja instrumento e ferramenta de trabalho de instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. O que ele pretende fazer em relação aos meus queridos e às minhas queridas? Ai, gente, olha que carta mais linda no fundo do deck. Lindíssima, né? Coração. E agora que a energia rege o que ele pretende fazer em relação a vocês, tá? O que a energia rege a essas intenções, essa relação.
o eremita. Vamos lá. O eremita. O que ele pretende fazer em relação aos meus queridos e as minhas queridas? Mentalize o alecrim dourado de vocês e vamos lá. Gente, saiu o eremita, né? O eremita nada mais é do que uma pessoa que se afasta para refletir. É uma pessoa que sai em busca de ajuda espiritual, onde ele procura estudar ele mesmo, onde ele tenta ver, como é que eu posso falar? Onde ele busca claridade mental, clareza espiritual. Então aqui, né, essa pessoa está buscando sabedoria. Mas vamos lá. O que ele pretende fazer em relação a vocês? O Pajem de Copas, gente, energia central. Eremita novamente. Acredito eu que vocês estejam afastados. Ou que essa pessoa se afastou de vocês, ou que vocês se afastaram dele, tá? Cavaleiro de Copas. O Valete de Ouros. O Mago. E o 10 de Espadas. Olha, o que essa pessoa pretende fazer em relação a vocês? É uma pessoa que tem sentimentos por vocês, porque a gente tem um Pajem de Copas e um Cavaleiro de Copas. No meio a gente tem um eremita, energia central. Talvez essa pessoa criou muitas ilusões em relação ao relacionamento de vocês ou até vocês. Mas a pergunta é, o que ele pretende fazer em relação a vocês? Ele pretende até procurar vocês, tá? Ele pretende. Talvez ele saia aqui do modo eremita, né? Saia desse afastamento e mande uma mensagem. Mas não é com uma coisa, nesse momento, séria, pelo que eu tô vendo aqui. Por que que eu falo isso? Porque o Cavaleiro de Copas, quem entende um pouco de tarô, né? Nem todo mundo entende. Ele fala muito sobre aquele cavaleiro romântico, sedutor. Ele é muito sedutor. É o cavaleiro mais sedutor do tarô, né? Porém, ele não é firme. Ele é aquele sedutor que escapa das situações. É isso que eu vejo aqui, né? Até porque são dois pajes. Ele, nesse momento, ele tá agindo com imaturidade. Buscando alguma coisa, não posso falar pra vocês, porque eu não sei a história de cada um de vocês aqui. Mas eu vejo uma pessoa muito imatura, buscando até mesmo satisfazer os próprios desejos. Por que eu estou falando isso? Por causa do Cavaleiro de Copas, tá bom? Enfim, e como tem duas energias de eremita, é uma pessoa que está completamente afastada. E nesse momento ele até pensa em mandar mensagem, procurar vocês. Pensa até como vai fazer isso, fica articulando como vai fazer, como vai usar as ferramentas que ele tem na mão para fazer isso. Porém, é como se na cabeça dele nesse momento ele precisasse resolver algo, finalizar alguma coisa, tá? Ele precisasse finalizar alguma coisa, alguma situação. Então, nesse momento, até passa pelos pensamentos dele procurar vocês. Então, assim, o que ele pretende, ele até pretende mandar uma mensagem, pretende até tomar alguma iniciativa, né? Ele sabe que tem todas as ferramentas na mão, ele sabe que é ele que tem que procurar, ele sabe que é ele que tem que finalizar alguma coisa aí. Eu não sei qual é a situação que rege vocês, mas ele sabe também que precisa ter uma conversa muito séria com vocês. Então, vamos lá. O que vem falando o baralho cigano? A cruz e os caminhos. Ele precisa tomar uma decisão, como eu falei aqui, né? Então, assim, ele sabe que ele precisa tomar uma decisão. E como vem nessa fileira aqui falando muito sobre comunicação, sobre vir atrás, ele precisa tomar uma decisão em alguma situação aqui. Eu não posso dizer se é em relação a vocês, alguma situação que envolve ele lá com uma outra pessoa, não sei te dizer. Porém, é uma situação onde ele precisa fazer escolhas, né? E assim, talvez seja uma decisão que faça ele sofrer, o que ele esteja sofrendo. Porém, ele sabe que essa decisão depende muito mais dele. Vamos lá. O buquê e a chave. Então, assim, eu vou falar aqui pra vocês. O buquê e a chave. Aparentemente, aqui, né, não sei a situação de cada um, é alguém que talvez até apareça com alguma surpresa pra vocês se surpreenda com alguma situação, você se surpreenda com alguma atitude, é alguém que talvez vocês não estejam esperando alguma posição, mas ele toma, porque o buquê, ele fala muito sobre surpresas, alguém gostar de vocês, de gostar da beleza de vocês, do cheiro de vocês, e ele sabe que depende dele, a chave, né, a solução. Então, assim, quando eu falo aqui que ele precisa escolher um caminho, e ele escolha, tá? Ele escolha, é claro, gente, deixando claro aqui,
que nem todo mundo, nem tudo que tá no pensamento a pessoa vai lá e faz, né? A gente tem que entender que o tarô, ele é captação de energia, pode ser uma captação de energia momentânea, um pensamento nesse momento, uma agonia nesse momento. Porém, aqui eu vejo que se ele pretende fazer alguma coisa em relação a vocês, pretende fazer alguma surpresa, resolver alguma coisa e procurar vocês, é como eu disse aqui, a finalização de um ciclo. Eu disse agora há pouco. Podem voltar o vídeo que vocês vão ouvir. Ele precisa finalizar algo. E aí, talvez até fazer uma surpresa para vocês. Eu vejo isso aqui. E o fundo do deck do baralho cigano é o coração, ou seja, ele tem sentimento, mas tá confuso, tá tentando entender o que tá acontecendo. Ah, Vitória, mas olha, ele não vem, nunca vem. Você fala que vem, ele nunca vem. Gente, eu já acabei de falar. Às vezes a pessoa tá com esse pensamento e não toma uma decisão. Porém, aqui as cartas são positivas. Olha o que o baralho cigano vem trazendo para vocês. O buquê é a chave, ou seja, é uma pessoa que gosta de vocês, que sente atração por vocês, sente desejo, quer fazer uma surpresa, ele sabe que essa vai ser a solução, né, para a situação de vocês. Talvez tome alguma decisão que vocês se surpreenda. A chave fala muito isso, resolução de problemas, ir atrás do que quer, tá? Então aqui pretende, eu vejo aqui tentando mandar uma mensagem, talvez não seja tão rápido, né? Mas é uma pessoa que tá no pensamento dele mandar uma mensagem, ir atrás, tentar resolver as coisas, finalizar alguma coisa que impede que ele chegue até vocês. E ele tá buscando ajuda espiritual, porque o eremita fala muito sobre isso, né? 2 cartas do eremita. Alguém que se afasta para pensar, né? E é uma energia que tá insíntrica aqui, né? Em vocês, insíntrica. Porque caiu 2 vezes, tanto na energia central quanto no meio do baralho. Mas vamos lá. Eu vou tirar agora um conselho para vocês do Mensagens para que vocês recebam um conselho do tarô. Oi, desculpa, gente. Vocês recebam um conselho do tarô, uma mensagem para que você se equilibre, se fortaleça. Vamos lá. Tarô, traz uma mensagem aqui para os meus queridos e minhas queridas. Gente, aqui ó, é uma pessoa que tem sentimento. Alguma coisa impede de chegar até vocês. Ele precisa resolver alguma coisa, resolver alguma situação, sim, mas tem sentimento, né? O fundo do deck, o coração, aqui o Ás de Espadas, o carro, o 10 de paus, é alguém que precisa tomar alguma atitude, se posicionar, e que eu faça uma surpresa, que gosta de estar com vocês, mas no momento ele se afastou para tomar alguma decisão e sabe que precisa resolver isso, tá bom? Vamos lá, Tarô, traz uma mensagem aqui para os meus queridos e minhas queridas. Tranquilidade. Você reconhece que o equilíbrio, a bondade e o amor trazem a calma à sua alma. Então, ou seja, o que tá falando aqui para vocês? Que a tranquilidade é onde traz o equilíbrio, a bondade e o amor, traz a calma para a alma de vocês. Então, assim, ó, se tranquilizem, haja com tranquilidade, tenham paciência. As coisas se resolvem. É claro que a gente tem que fazer nossa parte, né? E a gente tem que sempre agradecer por as coisas estarem tomando algum, mesmo que seja um rumo que a gente desgoste, o que a gente não quer. Porque a vida sempre se encarrega de trazer o que é nosso, que é nosso para os nossos caminhos e para a nossa vida. Então, assim, eu vejo aqui que é uma pessoa que quer, sim, pretende fazer algo em relação a vocês, mas ele precisa tomar decisões. Essas decisões só vocês sabem quais são. Então pensem, mentalizem, haja com coerência, tenha tranquilidade, como disse a mensagem aqui, né? Esse tarô, ele é muito bonito e as mensagens dele são curtas, porém assim diretas. Então aqui ele vem falando sobre tranquilidade, sobre paciência, sobre ter inteligência emocional para lidar com algumas situações. Eu acredito muito que aqui esse conselho ele cabe muito bem aqui. Por quê? Porque é alguém que se afastou, né? Alguém que precisa resolver algo, precisa finalizar alguma coisa, tem todas as artimanhas na mão, pretende fazer algo em relação a vocês, tem sentimento, porque o fundo do deck aqui foi o coração com buquê, gente. É uma pessoa que tem sentimento. Algo impede de vocês estarem juntos nesse momento? Sim, algo impede, né? Agora, claro que ele sabe que depende dele, né? Que as coisas precisam vir dele. Então, vocês coloquem na vida de vocês aquilo que é de vocês, tá bom? Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui comigo.
realizando, né, essa leitura onde eu faço com muito carinho, com muito amor. Gratidão a todos vocês. E mais uma vez eu peço para vocês que não deixem de curtir o vídeo, de compartilhar, para que o YouTube entenda que o canal é relevante e para que ele chegue a outras pessoas, né? Para que ele alcance outras pessoas, onde que elas tenham equilíbrio, para que elas possam ser ajudadas, para que elas possam ter uma palavra que as ajude, que as incentive, tá bom, meus queridos? E eu vou agora lá para a segunda opção, tá? E gratidão a todos vocês. Até a próxima tiragem. Segunda opção, a Pedra da Lua. Tarô, que você seja instrumento e ferramenta de trabalho para o bem. Que todos que aqui estão possam sair daqui melhor do que chegar. Pessoal, que vocês não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo, para que o YouTube entenda, né, que o canal é relevante. Que as pessoas, né, possam ouvir uma palavra, né, ouvir uma palavra que a ajude, que a conforte. Gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo. Muitíssimo obrigada. O tema de hoje é o que ele pretende fazer em relação a vocês, tá? Coloque na história de vocês aquilo que cabe. Tarô é uma sentença, é uma tendência, não é sentença. E muitas vezes o tarô fala muito mais sobre a gente do que sobre o outro. E quem sabe usá-lo como aprendizado, sabe o quanto o tarô ele é benéfico em nossas vidas. Gratidão a todos vocês por estarem aqui. O tarô fala aqui. O que ele pretende fazer em relação a vocês? O que ele pretende fazer em relação a vocês? Ele pretende fazer em relação a vocês? Tá melancólico, fundo do deck é um 6 de copas. Vamos complementar aqui com o baralho cigano. Tchau, meu povo cigano. O que ele pretende fazer em relação aos meus queridos e minhas queridas, tarô? Alguém ansioso aí. E muito. Vamos lá, meu povo cigano. Dá uma mensagem aqui. O que o alecrim dourado dos meus queridos e minhas queridas pretende fazer em relação a eles? Essa carta caiu e estava no fundo do deck. Vamos lá. Qual é a energia central dessa relação? O que ele pretende fazer em relação a vocês, meus queridos e minhas queridas? Qual é a energia central dessa relação? O julgamento. Vamos lá, pessoal. Olha, aqui é alguém que tá querendo um recomeço, um novo recomeço, tá querendo uma oportunidade, sem julgamentos, ele quer ter algo novamente com vocês, né? Porque o julgamento fala muito disso, do renovo, né? Do renascimento, Eu sempre vou falar que essa carta é uma carta onde a espiritualidade está tentando nos dar uma nova oportunidade, mas para isso a gente precisa se despir, né? Eu sempre falo isso. A gente precisa se despir, porque o julgamento nada mais é quando tocam as trombetas e a gente precisa de se despir ali de corpo e alma, se entregar a uma relação de corpo e alma, a uma situação de corpo e alma. Vamos ver aqui. Essa é a energia da relação, mas vamos ver o que está acontecendo aqui. A sacerdotisa, o 10 de ouros,
o 6 de paus, a lua, o carro e o louco. Vamos lá. Aqui, gente, o que ele pretende fazer em relação a vocês? Ele tá buscando muito a intuição dele. Ele tá procurando... tá buscando a intuição dele. Tentando sair da confusão mental que ele se encontra. Acredito eu que aqui é alguém que provavelmente vai procurar vocês. Está tentando tomar uma decisão de ir atrás, se jogar mesmo, tá? Por isso essa carta aqui de uma nova oportunidade, se despir perante a relação. E no fundo do deck aqui tem um 6 de copas, né? 6 de copas é a carta da saudade, a carta da melancolia, a carta de desejando, né? Revivendo o passado. É alguém que tá com saudade de vocês por conta do fundo do deck, né? E que pretende aqui entrar em ter uma comunicação. A carta dos pássaros caiu e ela saiu no fundo do baralho cigano. Então é alguém que está pretendendo uma comunicação, está pensando demais nisso. Porém, gente, eu vejo interferências aqui. Vitória, mas essas interferências é uma mulher? Não, pode ser o trabalho, pode ser a própria pessoa que está se questionando demais, perguntando demais, questionando demais, se vou ou se faço. Ou sabe quando a nossa mente está imaginando coisas, por exemplo, será que ela está com outro? Será que ela tem outro? Será que essa situação... é isso mesmo que eu tô pensando? Nossa, mas ele falou desse jeito comigo, não era assim que ele agiria. O que tá acontecendo? Então, assim, o que eu vejo pode ser a própria pessoa que tá colocando empecilhos aqui. A mente da própria pessoa. Desculpa, a mente da própria pessoa. Eu sempre falo, quando eu fazer alguma oração, eu sempre falo pra Deus assim, ó, me protege de mim mesma, porque às vezes nós somos os nossos maiores sabotadores. A gente não consegue olhar pra frente e a gente acaba nos sabotando. E é uma pessoa aqui, ó, que gosta, tem um ego bem aflorado, gosta bastante de ser o centro das atenções, que gosta de ser reconhecido. Talvez não tenha ido procurar vocês ainda, pretende fazer isso, mas não tenha ido porque tem medo de não ser reconhecido, tem medo de até levar um fora, sei lá, alguma situação bem onde vocês ajam impulsivamente, porque eu não sei qual é o temperamento de cada um, mas pode ser isso aqui. Tá? Vamos ver aqui o que o baralho cigano fala. Mas é alguém que, gente, o que ele pretende em relação a vocês, ele tá buscando ajuda espiritual, ele tá muito confuso, ele quer um renovo. Ele quer tomar alguma atitude, mesmo que pareça inconsequente, ele quer muito, tem problema com o ego, ele precisa muito da aceitação, porque o 6 de paus fala muito isso, de ser reconhecido. Ele quer ser reconhecido, e se isso não acontecer, ele se sente extremamente confuso, desequilibrado. Porém, é uma pessoa que quer comunicação com vocês e tá até sofrendo por não saber como fazer, tá? Olha só, ele quer compromisso, né? Ele quer harmonização, ele quer estar numa situação com vocês onde eles tenham um compromisso sério. Talvez a carta do 6 de paus aqui represente muito isso. Ele quer reconhecer vocês, ele quer tomar uma atitude, tá? Mas ele tá aqui, ó, na sacerdotisa e na lua, que são dois arcanos maiores que falam sobre... A sacerdotisa fala muito sobre mistério e a lua fala muito sobre confusão, e também fala sobre mistério. Então, assim, de repente ele esteja sentindo que ele precisa desvendar o que está acontecendo com ele, que ele precisa desvendar quais as decisões que ele tenha que tomar. Eu não sei a história de vocês, isso aqui não vai caber para todo mundo, tá? Até porque isso aqui é uma tiragem coletiva, não tome decisões baseadas em tiragem coletiva de tarô, tá bom? Então eu sempre vou deixar isso bem claro para vocês. Não serviu para vocês, não bate com a mensagem. Às vezes a espiritualidade não trouxe a mensagem para você, mas trouxe para um outro coleguinha do lado, tá bom? Ai, que lindo, coração. O coração saiu na outra também. Gente, ele quer coisa séria com vocês, né? Ele quer consolidar o sentimento que ele tem com vocês. E ele pretende fazer isso, né? Pretende. Não vejo cartas negativas aqui, não. Eu vejo muita confusão mental, alguém que tá tentando ir atrás, tentando arrumar um jeito de chegar até vocês, de tomar uma decisão, porém tá com medo, tá confuso, devido a algum mistério aí na relação de vocês, alguma coisa que vocês falaram, se posicionaram de alguma forma. Mas é uma carta, é uma pessoa que quer renovo, quer nova oportunidade com vocês. E ele pretende ir atrás dessa nova oportunidade. As cartas aqui foram muito benéficas. É alguém que está disposto a ir atrás de vocês, a consolidar algo sério com vocês. É algo que já está enraizado. O sentimento dele ou dela para com vocês
é um sentimento enraizado, né? E ele quer muito, né, entrar em contato, tomar alguma posição. Se vai fazer, gente, não dá pra saber. Tarô é captação de energia. Isso aqui pode estar só nos pensamentos dele. Ele pode estar planejando fazer isso, né? Por que eu falo planejando? Porque, assim, o louco, ele é uma pessoa que ele toma a decisão assim, ele vai, se joga. Mas o carro é uma carta de movimentação. Porém, é uma carta também que se eu vou... Qual direção eu tomo? Entendeu? Por isso que eu tô falando isso pra vocês. Então, ó, são cartas muito positivas, onde ele tá pensando, mas ele pode mudar isso, porque o ser humano tem o livre-arbítrio, né, gente? A gente tem que respeitar isso. As pessoas têm o livre-arbítrio dela e nem sempre as coisas acontecem conforme a gente quer. Muitas vezes o tarô vem aqui e fala uma coisa que a gente fala, eu não queria ouvir isso, mas ele não fala o que a gente quer ouvir. Ele fala o que a gente precisa ouvir, né? E como sempre eu vou tirar aqui um conselho pra vocês do oráculo O Poder do Amor, que esse tarô aqui, maravilhoso, gosto bastante. Fala aqui, tarô, deixa uma mensagem para meus queridos e minhas queridas. Mas a tiragem está super positiva. Ah, mas não acontece. Gente, é o que eu falei, a pessoa tem um livre-arbítrio, é o que ele tá, às vezes, pensando em fazer, mas fica preso por algum motivo e não faz. Saíram bem parecidas, mas não vejo que seja complemento, tá bom? Vamos lá, tarô. Dá aqui uma mensagem para meus queridos e minhas queridas. Esse oráculo é o oráculo O Poder do Amor. Mensagens, o poder do amor. Daqui, tarô. Lealdade. Gente, olha só. Sua confiabilidade demonstra seu amoroso sendo de devotação e consciência de si. Sua confiabilidade demonstra seu amoroso senso de devotação e consciência de si. Então, ou seja, lealdade. O que a gente tá, o que o tarô trouxe para vocês aqui? Seja leal com vocês e com o outro, né? Se vocês estão afastados aqui, ou se a pessoa procurou vocês e querem uma nova oportunidade, querem compromisso sério, seja leal com vocês, fale o que pensa, fale o que sente, fale o que te machuca, o que você esperava. Tem muitas vezes a pessoa faz algo por nós, que é algo que na cabeça dele aquilo foi maravilhoso, mas às vezes a gente recebe de uma forma que não era isso que eu esperava. E é isso que muitas vezes a gente tem que falar, olha, foi bacana, né, você ter vindo até a mim, ter conversado comigo, porém eu gostaria que tivesse sido de outro jeito, mas tudo bem. Isso é ser leal com você, ser leal com o outro, né? Você demonstra confiança, você demonstra que você é confiável, você demonstra também que você expressou com carinho, com devoção, teve consciência de quem você é e demonstra para o outro, olha, não foi para você pode ter sido a melhor manifestação de carinho ou de amor, só que eu não gostaria que tivesse sido de outra forma. Olha, nosso relacionamento não deu certo por isso, eu gostaria que fosse de outra forma, porque cada um dá o que tem, né? E eu sempre vou falar isso, às vezes a pessoa tá tentando dar o melhor dela. Muitas vezes acontece coisa comigo que eu falo, isso não era o que eu queria, mas tá tudo bem, né? Era o que a pessoa tinha pra me dar. E muitas vezes a pessoa vem de uma convivência anterior, gente, que torna ele, às vezes, uma pessoa que às vezes acaba não tendo raciocínio para agir em determinadas situações. Então é isso que a gente tem que ter consciência. A gente precisa, em primeiro lugar, ser leal com a gente, né, e com o outro, para que os relacionamentos deem certo, tá? Espero que tenha alcançado vocês, que vocês se sintam ajudados. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar. Gratidão mais uma vez a todos vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.